Olá, a partir de agora você acompanha os fatos importantes que marcaram esta quinta-feira no Brasil e no mundo. Alerta no ar, depois dos fios cortantes atingindo vítimas indefesas, as pipas ou papagaios agora provocam um perigo ainda maior no céu para aviões e helicópteros. Brincadeira arriscada não só para quem está embaixo. Lá em cima, as pipas também causam problemas. Perto dos aeroportos, elas preocupam o departamento de aviação. Para a informação da torre, próximo aqui à pista cabeceira 12, tem 5 pipas aqui próximo à cabeceira. As linhas com vidro, conhecidas como cerol, cortam até as asas dos aviões. Daqui a pouquinho, a reportagem completa. Antes, vamos falar de esporte. Vanderlei Luxemburgo, um empate que teve sabor de derrota na estreia como técnico do Corinthians. Aos poucos, os corintianos foram tomando o estádio. Muitos deixaram para comprar os ingressos na última hora. O policiamento foi reforçado para entrar no Pacaembu, só depois de muita fila e de revista. A festa da Fiel começou horas antes da partida. Confiantes, os corintianos aprovaram o novo técnico. Vai se recuperar junto com o Corinthians, do Vanderlei Luxemburgo. Aos 60 anos, Dona Terezinha também é fiel ao Corinthians. Ela carrega no braço o emblema do time. Porque eu sou corintiana desde que eu nasci. Meu pai já era corintiano. E eu meus 2 filhos são corintianos. E meu neto também. 20 mil ingressos foram colocados à venda para o jogo Corinthians e Fluminense. Mas não foi o suficiente. Muitos torcedores ficaram do lado de fora. Dentro de campo, a arquibancada lotada empurrava o timão, mas o nervosismo era declarado. A pequena torcida do Fluminense também acompanhou atenta a todos os lances. O novo técnico do Corinthians entrou em campo de muletas e logo de cara enfrentou o primeiro desfalque. Marcelinho Carioca dá uma cabeçada no adversário e é expulso. Com 10 jogadores em campo, o Corinthians consegue cavar um pênalti. Luizão bate e marca o primeiro do timão. O jogo foi tenso. O Fluminense correu atrás do prejuízo, mas só conseguiu empatar com o Rony aos 15 minutos do segundo tempo. Com o empate, o Corinthians foi eliminado do torneio Rio-São Paulo. Palmeiras perde para o Botafogo por 3-1 no torneio Rio-São Paulo e deixa a vaga da semifinal para o São Paulo. O técnico Marco Aurélio pode perder o emprego. Material escolar caro e reprovado. Pesquisa mostra que 13% dos produtos escolares à venda estão fora de peso ou medida. Pior, boa parte destes materiais vai parar nas mãos dos camelôs. A volta às aulas é sinônimo de gasto com material escolar e peso no orçamento doméstico. Muito caro. O orçamento está sempre pesado. O povo brasileiro hoje quer mais valor, né? Não é qualidade. Infelizmente o salário não dá mais para qualidade. Lista na mão, é hora de sair à procura dos melhores preços. Nas barracas do centro de São Paulo é possível encontrar de tudo. Os preços são em média 40% mais baixos. Os ambulantes é as mochilas, que está mais em conta do que na loja. O que a senhora costuma comprar normalmente do ambulante? Caderno, canetas diferentes que eles querem, né? Estojo. Você pega um preço aqui de R$7, você vai na papelaria, tá 10, 12. Mas os lojistas reagem e garantem, o barato dos camelôs pode sair caro. Nós descobrimos tesouras que não cortam, mas que se dobram à mínima pressão, canetas que falham, réguas com centimetragem irregular, tortas muitas vezes. Parte da produção rejeitada pela indústria nacional também abastece as barracas. De olho nessa irregularidade, o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, analisou mais de 60 itens escolares. Na avaliação feita pelo Instituto de Pesos e Medidas, vários itens da lista de material escolar tiraram nota 0. Os problemas vão desde cadernos com folhas a menos a tubos de cola com a quantidade alterada. No ano passado nós encontramos irregularidade em torno de 20% e esse ano já caiu para 12%. Para economizar, uma alternativa pode ser reaproveitar o que sobrou do ano passado e pesquisar muito antes de comprar. Tumulto durante a operação de combate ao contrabando em Foz do Iguaçu.
18 sacoleiros foram presos e várias pessoas passaram mal. 90 policiais de grupos de operações especiais de vários estados se esconderam às margens da BR-277 para conseguir surpreender os sacoleiros. Um comboio com mais de 60 ônibus foi parado. Os policiais estavam em busca de armas, drogas, cigarros e CDs piratas. Depois de 5 horas esperando pela revista da polícia, várias pessoas passaram mal. Algumas desmaiaram. Esta mulher teve uma crise convulsiva. Revoltados, os sacoleiros invadiram a pista e trancaram a rodovia. Os policiais foram obrigados a liberar grande parte do comboio. Mesmo assim, foram apreendidos mais de 30 mil CDs falsificados, drogas e 4 ônibus cheios de mercadorias vindas do Paraguai. 18 pessoas foram presas. Polícia que rouba polícia. Corregedoria já sabe quem são os policiais que participaram do esquema para roubar armas num quartel de São Paulo. 2 policiais militares e outras 5 pessoas foram presas acusadas de envolvimento no roubo de armas no 12º Batalhão da Polícia Militar na Zona Sul de São Paulo. Um dos policiais presos é o soldado Ivan Ribeiro da Silva, responsável pelas armas do batalhão. As investigações estão nos levando a crer que havia uma saída rotineira em dias alternados de algumas armas. Por quê, coronel? A informação é do armeiro que foi preso, né? Ele disse que não levou todas as armas um dia só. Então nós estamos ainda confirmando essa informação. Durante as investigações na zona leste da cidade, a polícia prendeu o ladrão foragido Tércio Gomes, Cleusa Almeida e uma menor de 17 anos. Eles estavam vendendo uma metralhadora e 2 pistolas do lote roubado do batalhão. A polícia também apreendeu munição, placas de carro e 2 fotos do local onde as armas eram guardadas no comando da PM. Mesmo que elas tenham sido vendidas, nós acreditamos que nós podemos recuperá-las com quem as comprou. A polícia procura agora Erickson Luiz Carlotti, conhecido como Mofão. A Polícia Civil está tentando encontrar outras 2 pistolas que teriam sido vendidas pelo grupo na região de Itaquera, na zona leste de São Paulo. Do lote roubado no batalhão da Polícia Militar, 3 metralhadoras, 19 pistolas e 5 revólveres continuam desaparecidos. Nós vamos aperfeiçoar o sistema, com certeza nós vamos aperfeiçoar porque ficou constatado falhas, ficou constatado que o armeiro, que é uma pessoa de confiança, deixou de ser confiável, e isso nós vamos apurar exatamente em que ponto houve erros de avaliação para que a gente não corra mais nesse erro. Cinegrafista amador registra imagens impressionantes de acidente no Chile. Um jipe com 10 pessoas pegou fogo após bater num caminhão em uma das principais rodovias chilenas. Um cinegrafista amador que chegou logo em seguida ao local registrou imagens chocantes. O único sobrevivente do jipe com o corpo em chamas tentava retirar as vítimas de dentro do carro. Jorge Dias, de 27 anos, foi impedido de continuar o resgate por uma pessoa que passava pelo local. Ele teve 90% do corpo queimado e seu estado é crítico. Os outros 9 passageiros morreram. Perigo no ar, que o jornal do SBT traz em primeira mão. Depois das linhas cortantes, as pipas ou papagaios oferecem agora um perigo ainda maior. As linhas enroscam nas hélices de helicópteros e chegam a cortar até a asa de avião. Uma brincadeira inocente, mas que pode causar graves acidentes. Apesar dos casos de morte e dos alertas, as linhas com cerol ainda são muito usadas. Sabe do risco que é usar cerol? Que problema que traz? Tem uns motoqueiros que passam aí se a linha estiver baixa, pode ir. Brincadeira arriscada não só para quem está embaixo. Lá em cima, as pipas também causam problemas. Perto dos aeroportos, elas preocupam o departamento de aviação. Para informação da torre, próximo aqui à pista, na cabeceira 12, tem 5 pipas aqui próximo à cabeceira. As pipas atingem a altura que os helicópteros trafegam.
mesma altura dos aviões na hora dos pousos e decolagens. Elas voam, infelizmente, naquela altura em que a operação das aeronaves é uma operação muito crítica. Para o avião, a decolagem e o pouso é crítico porque nós estamos com peso máximo de decolagem, baixa velocidade. Qualquer aeronave pode ser atingida por uma pipa. Nos casos mais graves, a linha com cerol pode rasgar a asa e atingir o tanque de combustível. A própria pipa pode ser sugada pelo reator e apagar a turbina. Enxergar uma pipa e uma linha é algo muito difícil, por isso que normalmente a colisão é inevitável. Neste avião aqui teve um caso recente de a linha se enrolar toda na hélice, não chegou a danificar o motor, porque foi uma quantidade menor. Em Brasília, num treinamento militar de descida com rapel, as cordas foram cortadas por uma linha com cerol. Por causa da velocidade do helicóptero, o vidro moído funcionou como uma navalha. Na queda, os 3 policiais morreram. No helicóptero, que é uma máquina mais delicada, o conjunto do rotor, que depende de hastes mais finas, uma linha de cerol pode provocar um acidente fatal. É difícil entender como que uma simples linha com vidro e cola pode causar esse dano, mas causa essa proximidade com as pipas, é um risco a todo momento. Esperança entre os médicos que cuidam do cantor Herbert Viana. O músico foi submetido a uma nova cirurgia, desta vez no pulmão esquerdo, para a retirada de um coágulo. A pressão no cérebro está controlada. No próximo sábado, a equipe médica fará um teste para verificar se Herbert Viana consegue respirar sem aparelhos. No próximo bloco, nem os genéricos escapam dos aumentos. Voltamos já. Imaginava. Existe. Ford Focus. No programa Livre, você tem medo de barata? Uma colecionadora de ratos e baratas conta a história destas espécies. O que você sente quando vê alguém matando uma barata? Como é sua reprodução? Existe um comércio do inseto? E mais, as mulheres que estão conquistando o mercado cinematográfico, dirigindo filmes pornôs. E no bate-papo sobre sexo, beber na hora H ajuda? Hoje, depois do Jornal do SBT, no programa Livre. Este carro vai sofrer um acidente. Vidros cortarão o ar a mais de 80 km por hora. Ferragens serão lâminas afiadas. O tanque vai incendiar e o veículo será tomado pelas chamas. Mas você não vai querer ver essa cena, vai? A vida é frágil. Dirija com responsabilidade. PARE, Programa de Redução de Acidentes no Trânsito. Ministério dos Transportes. Governo Federal. O carnaval é feito de muitas caras. Com a telecena de carnaval, você pode realizar todos os seus sonhos. Abre alas para a imaginação. Comprar o que você quiser. E ter uma vida de rei. Porque agora está mais fácil ganhar. Telecena, R$1 milhão em prêmios. Compre a sua. O carnaval é feito de muitas caras. E a telecena é a cara do Brasil. O juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto consegue liminar contra processo de sonegação fiscal. O valor é de R$7 milhões em contas no exterior. Mas a juíza Suzana Camargo entendeu que há indícios de ligação com o senador cassado Luiz Estevão, no roubo de quase 170 milhões nas obras do TRT de São Paulo. Em tempo, Luiz Estevão foi condenado a indenizar a Varig em 7 milhões por não cumprir contrato de obras. Guerra fiscal. Quase 1.500 trabalhadores perderam empregos nesta semana em São Paulo. Depois da Brastemp e da Consul transferidas do ABC para Santa Catarina, agora é a vez da Lacta deixar o estado. Os empregados da fábrica de chocolates não aceitam o fechamento. A indústria, que funciona há quase 50 anos em São Paulo,
pertence desde 1996 ao grupo Philip Morris. A mudança para o Paraná, onde os impostos são menores, vai deixar 230 trabalhadores sem emprego. Procurada por sindicalistas, a Lacta não quis negociar. Prometeu aos demitidos salários extras e 6 meses de assistência médica. A força sindical defende a entrada de São Paulo na guerra fiscal e a unificação de impostos, para impedir que outras indústrias deixem o Estado. Irritação, bate-boca, nada dá resultado. O motorista paraguaio ainda acha que o território brasileiro é uma terra sem lei. Desde que o posto de fiscalização começou a funcionar, o sistema apresentou alguns problemas com o equipamento. Primeiro, uma falha na conexão dos computadores. Depois, a falta de uma máquina registradora. E, por último, uma pane em um dos monitores. Mesmo assim, mais de 100 veículos com placas estrangeiras foram vistoriados. 80% tinham multas a pagar. Para evitar que o carro ficasse retido, este comerciante pagou os R$200 que devia por estacionamento irregular. Não devo mais nada ao Brasil, paguei tudo, ó. Alguns carros chegam a ter mais de 100 multas e acumulam dívidas de até R$5.000. Com a fiscalização das placas e a cobrança das dívidas pendentes, os órgãos de trânsito brasileiros querem fazer com que os estrangeiros respeitem as leis do país. Alguns infratores ficam surpresos e irritados com o preço a pagar. O carro deste paraguaio tem 14 multas registradas, quase R$600 em débito. Mesmo sem compreender a nossa língua, o estrangeiro agora sabe como funciona a lei de trânsito no Brasil. Acho correto, o pessoal tem que obedecer mesmo. Eles vêm aqui, aprontam e tem que pagar por isso. Em Goiás, mais uma pessoa é presa com carteira de motorista falsificada. A polícia prendeu o pedreiro Elídio Oliveira de Souza no posto policial na saída para Nerópolis. Os policiais pediram para ver os documentos de Elídio e desconfiaram da qualidade do papel da carteira de habilitação. Após verificar no Detran, ficou confirmado que a CNH de Elídio é falsa. O pedreiro diz que comprou a CNH há 4 meses, pagou R$1.200 e que não sabia que o documento era falso. Após ser interrogado, Elídio contou que a carteira foi vendida por Luiz Elias Campos. Luiz Elias, que diz ser despachante autônomo, já foi preso em 98 também por venda de CNH. Estava no Detran de Brasília e um senhor que faz placa por nome de Zezé me disse que tinha esse Paulinho do Detran que fazia carteira quente, por R$1.000. Eu acredito que seja a falsificação seja feita fora do Detran. Luiz Elias, que vendeu o documento falso, já foi liberado pela polícia. O motivo é que ele não foi pego em flagrante. Preso em Atibaia, São Paulo, o empresário Odarício Quirino. Ele é acusado de sustentar e organizar o tráfico de drogas por avião no estado. Também foi preso Wilson Matias, apontado como chefe do tráfico na Grande São Paulo. Polícia suspeita que assassinato dentro de hospital na Grande São Paulo tem ligação com o tráfico de drogas. 20 homens armados com metralhadoras e vestidos com coletes da Polícia Civil invadiram o Hospital Sanatorinhos em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Com uma rajada de metralhadora, eles executaram Wagner Washington da Silva, de 20 anos. Ele estava se recuperando de uma cirurgia para a retirada de uma bala. Durante a ação, 40 funcionários do hospital foram rendidos. Nossos funcionários não foram molestados. Eles sempre diziam que o negócio não era com os funcionários, era com o Washington, né? A polícia suspeita que o Washington estava envolvido com o tráfico de drogas. Hoje a invasão foi no hospital, daqui a um pouco vai ser a invasão da própria igreja. O estilista Ricardo Almeida foi baleado no baço durante assalto em São Paulo. Ele passou por uma cirurgia e está na UTI do Hospital São Luís. Abuso nas farmácias de Brasília. Até os genéricos entraram na onda dos aumentos. Os 300 medicamentos de marca que sofreram aumento são os mais vendidos do país. Eles representam 80% do consumo da população. Mas não foram apenas os medicamentos de marca que sofreram reajuste. Os genéricos também subiram de preço. O aumento verificado no final de janeiro, início de fevereiro, pela pesquisa do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal, foi de até 5,94%. Se o consumidor quiser pagar mais barato, além de exigir medicamentos genéricos, vai ter de fazer uma pesquisa de preço.
é que tem laboratório cobrando preços bem diferentes pelo mesmo medicamento genérico. Preciso que as pessoas conversem com seu médico, as pessoas se informem sobre o princípio ativo do medicamento e peçam alternativas de medicamento mais barato para o médico. Essa alternativa de medicamento mais barato pode ser um similar e pode ser um genérico mais barato. Estudo dinamarquês não prova a relação entre telefone celular e câncer, mas também não diz que não há riscos. A pesquisa cruzou os dados de 400 mil usuários de telefone celular e a incidência de câncer nos últimos 13 anos. Os cientistas não conseguiram estabelecer uma relação entre o uso do celular e o aumento de tumores cerebrais e leucemia. Mas os médicos não descartaram os riscos do aparecimento de outras doenças, como mal de Parkinson, Alzheimer, dores de cabeça e zumbidos no ouvido. Só no Brasil, mais de 17 milhões de pessoas usam celular. Incêndio criminoso e seca castigam reservas ecológicas na Bahia e em Goiás. Desastre ecológico é o nosso próximo assunto. Fique com a gente. Estes são os novos números do campo. Mais de 2 bilhões de reais por ano para famílias necessitadas. Porque nenhum número é maior que a dignidade da nossa gente. Banco do Brasil, o banco que mais investe no campo. Do videogame para o cinema, Street Fighter, a batalha final. Um confronto alucinante entre o bem e o mal. Game over! Agora, a sorte está lançada, porque nesse jogo é matar ou morrer. Façam suas apostas. Jean-Claude Van Damme, Raul Julia em Street Fighter, a batalha final. Nesta sexta, 10 da noite, na tela de sucessos. Honda Civic 2001, cirurgia plástica concluída. Novo Honda Civic, além de tudo é lindo. Merenda é coisa séria. 10 de fevereiro é o prazo limite para a prestação de contas da merenda escolar. Sem prestação de contas, os municípios não recebem a primeira parcela da verba deste ano. Prefeituras, secretarias estaduais de educação e conselhos de alimentação escolar são responsáveis por garantir a merenda dos alunos da sua cidade. Informações 0800 61 6161. Ministério da Educação, Governo Federal. Brasil promete endurecer com o Canadá e dá prazo de uma semana para que seja desmentida a suspeita de contaminação do mal da vaca louca na carne brasileira. O anúncio foi feito pelo presidente FHC em entrevista à Rede Globo, mas o ministro da Agricultura do Canadá não parece muito preocupado. Em entrevista à Folha de São Paulo, Lily Van Cleef disse que só vai rever a medida quando tiver garantias sanitárias. Sobre a possibilidade do Brasil não ir ao encontro da ALCA no Canadá, Cleef apenas lamentou. Greve de ônibus violenta em Belo Horizonte. 1.800.000 pessoas ficaram sem transporte. A greve de motoristas e cobradores deixou vazias as estações de embarque. Nenhum ônibus circulou depois da meia-noite. Nessa história de greve, quem levou a melhor também foram os ônibus clandestinos. Em menos de 10 minutos, nessa avenida da periferia, passaram 4 de donos diferentes, todos cheios. Era tanta gente que ficava difícil até fechar a porta. 4 ônibus foram quebrados nessa greve. Este é da aviação Santa Edviges, que fazia uma linha para a estação Diamante. Os outros são da aviação Serra Verde, da Expresso Radar e da aviação Soares Andrade. Um homem mata a mulher, depois passa 8 horas no alto de uma antena, ameaçando se suicidar. O desempregado Jorge Martins, de 25 anos, matou a mulher com 7 facadas e depois subiu na torre desta rádio. Do alto dos 102 metros, ele ameaçava se jogar.
A polícia e até um padre convenceram o homem a descer. Ele teve que ser tirado do local às pressas para não ser linchado. Um vizinho extremamente perigoso. Moradores da Baixada Fluminense dormem com medo de explosão. No local funciona um depósito irregular de álcool, onde estão armazenados 250 mil litros de combustível. O depósito de álcool fica em uma área residencial, no bairro Vila Mariana, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. A Defesa Civil tinha que fazer alguma coisa, né? Retirar a fábrica daqui. A produção do SBT Rio entrou em contato com a FEEMA, o órgão estadual responsável pelo licenciamento ambiental. A chefe da divisão de operações, Vilma Cardoso da Silva, fez um levantamento e constatou: o depósito não tem autorização para funcionar. A equipe comandada por ela tentou entrar no depósito, mas foi impedida pelos funcionários. Só com a chegada do advogado Paulo César de Oliveira é que a fiscalização pôde entrar no depósito. O advogado não autorizou a entrada da nossa equipe, mas conseguimos do alto registrar essas imagens. No depósito existem 5 tonéis, cada um com capacidade para 50 mil litros. E no momento da fiscalização, 2 caminhões estavam carregados e prontos para a distribuição. Na saída, a chefe de operações informou que a empresa possui o alvará de funcionamento, concedido pela Secretaria Municipal de Fazenda de Duque de Caxias, mas verificou outras irregularidades. Tem várias coisas a nível de segurança que são necessárias ser colocadas imediatamente. Já a Defesa Civil intimou a empresa a apresentar no prazo de 48 horas o laudo do Corpo de Bombeiros. Fogo criminoso está destruindo o Parque Nacional do Descobrimento, na Bahia. O incêndio atinge uma área de difícil acesso. Mais de 3.000 hectares foram destruídos. Em Goiás, a seca castiga o Parque Nacional das Emas. O Parque Nacional das Emas está localizado no extremo sudoeste de Goiás, a 500 quilômetros de Goiânia, na divisa com Mato Grosso do Sul. Instituída em janeiro de 1961, a reserva possui uma extensão de 132 mil hectares. É a maior unidade de conservação do bioma cerrado do país. Em toda a área existem 10 tipos de vegetação. Os cupizeiros, estimados em milhões, ocupam uma grande parte da reserva. Nesta época do ano, quando a vegetação está verde, é fácil encontrar várias espécies de animais que habitam o parque, algumas já ameaçadas de extinção, como o veado campeiro. Outras espécies menos ameaçadas chegam a ser praticamente domesticadas e vão à sede do parque à procura de alimentos, como os mutus e as capivaras. Mas manter viva toda essa beleza não é uma tarefa fácil. O Parque Nacional das Emas vive sob constantes ameaças de degradação. Nesses 40 anos já sofreu inúmeras queimadas. Uma outra ameaça é o risco de poluição do Rio Formoso por agrotóxicos, uma vez que a reserva está ilhada por grandes lavouras. Mas um projeto de preservação desenvolvido pela Fundação Emas vem conseguindo manter as águas do Rio Formoso assim, limpa e cristalina. A paz mais distante entre palestinos e israelenses. As notícias do mundo daqui a pouquinho. Até já. No Siga Bem Caminhoneiro, a Mirklink bota seu barco no asfalto. São os primeiros quilômetros da volta ao mundo do mais ousado aventureiro. E mais, um casal numa expedição de solidariedade. É o Projeto Caracol, uma aventura cruzando as 3 Américas. Siga Bem Caminhoneiro, neste domingo, 8h30 da manhã. Oferecimento Lubrax Top Turbo, topa qualquer distância. Na Praça é Nossa, a rainha do humor, Dercy Gonçalves, visita o Carlos Alberto. Sua boa cantada me deu escapa, né? É, a cantada não é bem a cantada, é a mãozada, As boas jogadoras deixam a catifunda muito louca. E o zoinho aplica o golpe do fotógrafo. A Praça é Nossa. Sábado, após o Ratinho. Em segundos, esta jovem será vítima de um acidente. Seu crânio não vai resistir ao impacto. Testemunhas vão ver o desespero do motorista. Sua namorada estará morta. Mas você não vai querer ver essa cena. Vai. A vida é frágil. Dirija com responsabilidade. Pare.
Programa de Redução de Acidentes no Trânsito. Ministério dos Transportes. Governo Federal. Comprando e mantendo em dia o novo carnê de mercadorias do baú, toda semana tem carro, casa e muito mais. Novo carnê de mercadorias do baú, toda semana tem muitos prêmios para você. O Canadá, que pretende se garantir contra o mal da vaca louca, convive com um vírus misterioso. O estado de saúde da mulher que estava com suspeita de ter sido contaminada pelo ebola piorou. Além do vírus desconhecido, ela também contraiu malária quando visitava o Congo. Nova explosão de carro-bomba é a resposta palestina à eleição de Ariel Sharon em Israel. O atentado ocorreu num bairro judeu ultra-ortodoxo de Jerusalém. 2 pessoas ficaram feridas. A explosão foi atribuída a palestinos contrários à vitória de Ariel Sharon, novo primeiro-ministro de Israel. A Colômbia, caminho da paz. O presidente Andrés Pastrana se reuniu com o líder das Forças Armadas Revolucionárias. O encontro poderá colocar fim à guerra civil que já dura 40 anos. Baleia orca dá luz em cativeiro, no Japão. O filhote é uma fêmea. Nasceu com 2 metros e 180 quilos. Esta é a segunda vez que uma baleia da espécie orca dá luz em cativeiro. Filme sobre a Segunda Guerra Mundial abre o tradicional Festival de Cinema de Berlim. O festival é o primeiro do ano na Europa e deverá reunir mais de 14 mil pessoas em 12 dias. Cerca de 300 filmes serão exibidos. Na abertura, uma produção germano-americana que custou mais de 80 milhões de dólares. Enemy at the Gates conta a história da Batalha de Stalingrado, que marcou a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Os soldados alemães foram derrotados pelo rigoroso inverno russo. A batalha é comparada pelos historiadores com a destruição de Hiroshima. Mais de 1 milhão de soldados russos e alemães morreram em Stalingrado. E não esqueça, em março... Agora, diretamente do Estúdio 2, mais uma atração do SBT. Classificação livre.